Você muito provavelmente sabe que a Bíblia guarda inúmeros segredos a respeito de todas as áreas, mas a gente aqui desse canal quer sempre trazer para você os melhores conhecimentos bíblicos em relação a finanças, investimentos, negócios, tudo à luz da Palavra de Deus. E nesse vídeo eu trago para você tesouros mesmo que muitas vezes estão escondidos na Palavra de Deus, que podem te levar para uma vida mais próspera e com mais recurso financeiro também. Antes da gente continuar, eu quero deixar claro que o intuito desse canal todas as vezes é trazer o máximo de conteúdo possível, princípios espirituais, porque a gente acredita que cada mensagem que está na Palavra de Deus é algo para transformar e impactar a minha vida e a sua. Então, debaixo dessa mensagem, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com algum cristão que também queira evoluir financeiramente, ter novas experiências com Deus nessa área também. E aí eu conto com você, obviamente. A Bíblia não é um manual de instrução para que você seja bonzinho, para que você tome a sua cruz, para que você siga Jesus, para que você lide melhor com familiares e com amigos. Mas a Bíblia também é, e muitas vezes pouco explorada e aprofundada nesse conhecimento em relação a princípios espirituais financeiros que podem transformar e prosperar a nossa vida, independente de qual realidade e situação a gente esteja passando. E hoje você está exposto diariamente a métodos que te prometem que você vai enriquecer do dia para a noite, que existe uma fórmula mágica para que o dinheiro caia na sua conta e no menor esforço possível. E não é isso que a gente vai trazer aqui, muito pelo contrário, eu vou trazer ensinamentos para você que vão te alinhar com a Palavra de Deus da maneira mais saudável que eu encontrei, para não fazer você ficar ganancioso, avarento e egoísta, mas pelo contrário, você ser próspero, impactar as pessoas ao seu redor com o poder financeiro que você vai adquirir. Dentro dos princípios bíblicos, nós percebemos que existem muitos conteúdos que te levam para a prosperidade e para a gestão sábia dos seus recursos. A gente pega, por exemplo, Salomão, que tinha tanto sabedoria quanto riquezas, e deixou uma série de princípios, e é difícil um vídeo aqui no canal que não tenha pelo menos um versículo pelo qual ele é autor, porque ele fala de basicamente todos os procedimentos corretos que nós devemos ter na vida. Um outro exemplo é José, que com muita sabedoria gerenciou a crise no Egito e se tornou alguém extremamente influente na sua geração e salvou a sua família e a sua descendência de ser muitas vezes extinta por causa do seu conhecimento financeiro e obviamente espiritual. A gente tem Abraão, que é o pai da fé e que se tornou um canal de bênçãos para a sua descendência também. E eu quero citar para você aqui, primeiramente, princípios financeiros bíblicos que vão transformar a sua vida para sempre. O primeiro deles é uma administração responsável. Então, quando você vê, por exemplo, Lucas 16:10, que fala: quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito, o versículo nos mostra que o que está disponível para nós hoje é o que nós devemos ter fidelidade, integridade e dar a nossa melhor excelência no agora. Isso revela uma administração responsável, não quando você for milionário, mas com o que você administra hoje. Ah, Matheus, eu ganho um salário mínimo, eu estou desempregado. Não interessa, o que interessa é que a sua administração ela precisa ser responsável pelo que você tem agora. Provérbios 27:23 corrobora com esse ensinamento de Lucas e diz o seguinte: procure saber como as suas ovelhas estão e cuide bem dos seus rebanhos. Você percebe que Salomão não cita a quantidade de ovelha aqui, ele não fala, cuide a partir das 100 ovelhas você cuida bem, ele está falando assim, cuide do estado das suas ovelhas e conhece os seus rebanhos. Então, não importa a quantidade que você tem, você deveria conhecer bem e administrar isso da melhor maneira possível. Então esse primeiro ponto aqui nos incentiva a administrar responsavelmente os nossos recursos e a nossa condição financeira atual. Não é daqui 1 ano, 3 anos, 10 anos. É o hoje, o agora. Você precisa administrar bem aquilo que você tem para que Deus confie mais na sua administração. O segundo ponto é a multiplicação desses recursos. Talvez você fale, poxa, Matheus, eu sou extremamente grato com aquilo que eu tenho, eu não preciso de mais, para mim está o suficiente. O limite pelo qual você deve ganhar, Deus que precisa impor. Enquanto isso, você trabalha para multiplicar o máximo possível. Talvez chegue um dia onde você fale, poxa, se eu ganhar 50 mil por mês, eu vou doar 30 e vou viver com 20, porque eu não preciso de 50 mil. Talvez seja essa a sua realidade. E aí, você estaria multiplicando seus talentos além do normal, porque pouca gente faz isso. Eu quero te dizer que você tem a obrigação de multiplicar aquilo que Deus concedeu na sua vida, como Mateus 25:14-30 nos ensina. Naquele contexto, os talentos foram colocados na mão daqueles servos e
2 deles multiplicaram e um enterrou. Você não deve enterrar nenhum talento em nenhuma área. Multiplique o máximo possível. O terceiro ponto aqui é paciência e planejamento. Nada acontece do dia para a noite e a paciência ela é fundamental para você ter resultados financeiros. Segura a sua ansiedade, nem tudo acontece da sua maneira, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Então espere, seja fiel, planeje, dê o seu melhor, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Para respaldar biblicamente isso, Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você for pegar também Provérbios 6, do 6 ao 8, fala da formiga que ela guarda para quando ela não conseguir mais guardar. A Bíblia nos ensina em Salmos, por exemplo, a esperarmos no Senhor. Essa espera ela tem um lugar, que é em Deus, você espera nele. E por quê? Você pode esperar em si mesmo, você pode esperar sem paciência, você pode esperar tendo uma série de comportamentos que não são o que Deus gostaria que você tivesse. Então é extremamente importante você entender isso. Eu quero esperar em Deus, ter essa paciência e, obviamente, planejar. Esse é um tema fundamental porque isso ajuda você a multiplicar o que você já tem e chegar no seu objetivo, mesmo passando por solavancos e altos e baixos. Um outro ponto aqui é a confiança e a fé em Deus, a dependência dele, é saber que dele vem a sua provisão, a multiplicação, a sabedoria para planejar, tudo vem dele. Então se você tiver a confiança e a fé, você tomar atitudes para além do que você consegue quando ele mandar, ou ser mais prudente quando ele não te mandar, você consegue chegar nas suas metas financeiras, você consegue prosperar da melhor maneira possível. Salmos 23:1, não preciso nem falar, fala: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quando você pega a imagem do pastor, ele é responsável por cuidar do rebanho. Então, nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus e ele é quem é responsável por cuidar de nós e nos dar direção. Então você precisa ter fé e você precisa ter confiança que ele está cuidando de cada cenário. Seja dependente, seja ousado quando ele te mandar ter fé, seja prudente quando ele mandar te dar passos para trás, saiba onde você está pisando, tenha discernimento e com certeza isso vai te ajudar a ser próspero, a enriquecer e a multiplicar os recursos que você tem. Eu queria trazer também princípios de Salomão para que você prospere e multiplique os seus recursos financeiros. O primeiro deles é Provérbios 12:24, que diz o seguinte: as mãos do diligente dominará, mas os preguiçosos acabarão sendo escravizados. Então trabalhe com diligência, com afinco, com amor, dando o seu máximo, porque assim você será bem sucedido. Não trabalhe de qualquer jeito, não trabalhe desatento, dê o seu máximo, seja um ótimo funcionário, um ótimo empreendedor, um ótimo empresário e a partir disso os frutos vão vir com certeza. Provérbios 22, versículo 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ou seja, evite dívidas desnecessárias. Às vezes você pega uma dívida no banco para alavancar a sua empresa, para trabalhar com um dinheiro que você não teria naturalmente, e aí você faz uma dívida para aumentar ali o seu fluxo de caixa e conseguir prosperar. Ok, faça isso com planejamento. Estou falando de você se endividar ou de não gerenciar a sua vida financeira debaixo de coisas que não tem necessidade nenhuma. Porque é triste aquilo que Salomão fala, mas se você tiver dívidas, você se torna um escravo dela. Cuidado também ao emprestar o seu nome ou o seu dinheiro para outras pessoas. E Salomão deixa isso muito claro em Provérbios 11:15, que diz o seguinte: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem evita a fiança estará seguro. Então, cuidado com assumir a responsabilidade que não é sua, é uma responsabilidade de outras pessoas, emprestar o seu cartão, emprestar o seu nome, emprestar uma coisa que você deveria cuidar para alguém. Obviamente você tem que ter dependência de Deus para que às vezes em algum caso extremo Deus te permita fazer isso por alguma pessoa muito específica debaixo de muita oração. Mas em linhas gerais, não empreste dinheiro, não empreste seu nome, não empreste os seus bens para aqueles que não têm uma responsabilidade direta com a sua vida. Outro ponto é a integridade e honestidade. Tem um testemunho que eu já contei que devido a um ato de integridade que eu tive, uma atitude honesta, eu recebi 7 vezes mais do que seria a condição normal de uma negociação. Isso com certeza vai colaborar para a sua prosperidade. Quando você tem esse tipo de atitude, mesmo às vezes perdendo um dinheiro que seria fácil, um dinheiro desonesto, Deus se torna responsável pela sua prosperidade, pelas suas finanças. Então é Ele que vai te respaldar. Você não está fazendo uma aliança com um homem. Você está falando: Deus, eu estou sendo íntegro e honesto por causa do Senhor. Então o Senhor é quem vai me respaldar. E Deus, Ele é o nosso justo juiz e não deixa ninguém
de lado e ele sempre vai nos recompensar da maneira dele. Muitas vezes a gente não entende, mas ele sempre vai recompensar aquilo que a gente plantou. Mateus, prosperei, cheguei num patamar financeiro legal e agora o que eu faço? Você precisa diversificar o seu patrimônio, as suas fontes de renda e ter o dinheiro vindo para você de vários lugares, bem protegido, contratar soluções financeiras para que o seu patrimônio não seja dilapidado ao longo do tempo. Eclesiastes 11:2 diz o seguinte: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal que haverá sobre a terra. Então ele está falando de você repartir aquilo que você está tendo, de você investir em vários lugares, porque você não sabe que crise que a sua vida ou que o mundo possa ter. Então isso é extremamente importante, você precisa diversificar o seu patrimônio. Beleza, Mateus, já vivi tudo isso e agora qual que é o passo? Junto com a diversificação e na verdade ao longo do tempo você vai só aumentando esse princípio que eu vou te falar aqui agora, a generosidade. Você precisa transbordar na vida das outras pessoas, abençoar a sua família, os primeiros da sua casa, mas com certeza abençoar a sua igreja, pessoas ao seu redor, honrar a vida delas, às vezes pagando uma conta, investindo em algum projeto social, com certeza seja instrumento de justiça na vida das pessoas através do seu recurso financeiro. Provérbios 19:17 fala o seguinte: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. A Bíblia também diz em Tiago que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, tanto eu quanto você temos essa função. Obviamente não é para você esperar estar diversificando o seu patrimônio ou tendo grandes quantias para fazer isso. Comece desde já, mas seja generoso. Ali um livro extremamente interessante chama Deus e o Dinheiro, segundo alguns estudiosos de Harvard. Eles chegaram numa conclusão de que algumas pessoas, e talvez você seja uma delas, que elas deveriam viver com um determinado nível de recurso financeiro e a partir daquela quantia, o que elas ganhassem dali para frente, elas iriam doar para lugares que usariam bem o seu recurso. Chega a ser dito, por exemplo, no livro que um CEO de uma empresa falou: eu quero ganhar o salário até tal ponto, a partir do momento que a empresa der mais lucro e seria o meu salário muito mais do que isso, eu vou doar tudo dali para frente porque já é o suficiente para minha vida e para minha casa. Então talvez você chegue nesse cenário e vai impactar a vida de, com certeza, muitas pessoas. O que a gente tratou até agora foram pontos basicamente de atitudes práticas do que fazer e do que não fazer financeiramente falando. Só que ao mesmo tempo eu gostaria de te dizer que existem coisas e crenças internas que prejudicam a minha vida e a sua, e elas manipulam as nossas atitudes e também os nossos resultados. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, assim como o homem pensa, assim também ele é. Romanos 12:2 diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Dizendo a respeito disso, é extremamente importante você e eu identificarmos padrões mentais a respeito do dinheiro que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, coisas que muitas vezes manipularam as nossas crenças, a nossa confiança em Deus, ou a nossa visão do dinheiro, como se ele fosse contaminado, como se ele fosse ruim, como se fosse muito difícil conquistar. E a Bíblia diz, em Gênesis, por exemplo, quando Deus está descrevendo as maldições depois do homem ter caído, ele fala para Adão: com o suor do seu rosto você vai ganhar o seu pão. Em outras palavras, todas as vezes que a gente se esforça demais para trabalhar ou para ter o nosso sustento, ganhar o nosso dinheiro, não quer dizer que você não vai se esforçar e dar o seu máximo, mas todas as vezes que a gente passa desse limite, o que a Bíblia nos ensina? Isso é uma consequência do pecado para os homens. E tanto é que a Bíblia também nos ensina que aos pecadores Deus dá trabalho. Então Deus não se agrada no trabalho excessivo. Obviamente existem momentos que você tem que dar o seu máximo, trabalhar em dias fora de hora. Hoje é um domingo e eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Mas o que eu quero dizer aqui é cuidado com os padrões mentais que você adquiriu, com aquilo que foi ensinado para a sua vida e com aquilo que, na verdade, Satanás quer te limitar e mostrar para você que o seu dinheiro ele é sujo, que você não tem que receber, que você não pode enriquecer. O que você tem que fazer é proteger o seu coração, mas o dinheiro é um instrumento poderoso na minha vida e na sua. Então, perceba o quanto a mentalidade correta ela pode influenciar as suas atitudes e as suas crenças e automaticamente ter uma influência sobre os seus resultados. E esses princípios que estão aqui escondidos e foram revelados para você hoje têm o poder de transformar a sua vida. Num primeiro momento, transforme a sua mente. Gaste tempo em oração dizendo: Deus, como que eu enxergo o dinheiro? Como que o Senhor quer que eu enxergue o meu dinheiro, a minha profissão, o meu chamado em relação a isso? Porque o dinheiro também
pode ser na minha vida e na sua espiritual. E isso, obviamente, é de acordo com aquilo que nós acreditamos e temos de revelação de Deus. E a partir de hoje eu quero te convidar a aplicar esses princípios espirituais sobre a sua vida e com certeza a prosperidade que vem do alto estará sobre a sua casa, sobre a sua família, e você será um instrumento de transformação financeira ao seu redor também, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.